Shalom, shalom a todos. Bem-vindos mais uma vez ao canal. E eu trago mais uma palavra, né, que eu venho compartilhar. Quero trazer um tema, mais um tema, né, para aprendermos, né, e termos assim uma percepção melhor do texto sagrado, né, que é um texto que tem gerado muitas debates, né, opiniões, mas vamos tratar à luz da palavra, né, sem nenhum tipo de interferência humana, apenas ler o que a palavra está dizendo e assim fazermos as análises com uma ótica direcionada exclusivamente para a palavra. Amém? E eu já vou começar, né? Vou fazer uma pergunta e creio que de pronto vocês já terão a resposta, mas vai ser proposital essa pergunta para podermos abordarmos o tema ao qual eu venho trazer. E a pergunta realmente é: vocês sabem qual é o que realmente aconteceu no Éden com Adão e Eva? O que se deu realmente é, entre eles no evento do Éden? Bem certo, né, que a resposta será: eles pecaram, né, desobedecendo ao Eterno. E certamente isso é uma certeza, né? Isso é uma concordância unânime. Isso é algo assim que todos entendem dessa maneira. E qual foi, né? Qual foi realmente é, o como que eu posso dizer, o elemento, né? Qual foi o elemento da desobediência, né? O que realmente foi assim, o precursor, qual foi a ênfase que levou a eles a desobedecerem. Ou seja, né? Sabemos que o elemento ela foi por intermédio de um fruto, né? A desobediência se deu decorrente ao quê? Ao ato, né? Ao ato de agir, comer aquilo que o Eterno havia proibido. O alvo foi assim, o elemento dado foi o fruto, né? Foi o fruto. Agora, vamos fazer uma análise, né? Uma análise baseada nessas informações, e eu creio que vocês irão se surpreender com o que vai ser revelado hoje, certo? E você sabia? Então eu te conto. Conhecemos, né? Conhecemos o evento que até hoje ele é descrito, ele é pregado, ele é falado, ele é tema de evangelismos, né? E assim por diante. E também as consequências, né? As consequências que foram ocasionadas pelo ato da desobediência do homem para com Deus. E sabendo também, né? Sabendo também que nesse cenário havia um personagem que fez parte desse ocorrido, né, de toda essa trama, né, que podemos dizer dessa forma. Ou seja, né, a serpente, né, a serpente que até muitos, né, creio que isso aqui também é algo é, é, de certa forma unânime, né, que declaram que foi a serpente que fez com que eles pecassem, que seduziu a mulher e que ela fez com que o homem desobedecesse. Mas será que realmente foi a serpente? Será que a serpente realmente teve esse controle mental de fazer com que eles desobedecessem ao Eterno? Ou ela apenas agiu de influência, né? Ou ela agiu
influenciando, porque ser influenciado não quer dizer que foram obrigados ou forçados, correto? Por quê? Porque eles tinham escolha a fazer. Então, a partir do momento que, se você tem uma escolha para você tomar decisões, você está fazendo voluntário, ainda que, ainda que haja uma influência exterior, a escolha final é nossa. Então, o fato de ser influenciado não quer dizer que foram obrigados. Amém? O Eterno havia estabelecido ao homem regras a serem obedecidas. O próprio Eterno instruiu eles, né? O próprio Eterno havia dado essas instruções a Adão. Adão tinha a ordem, né? Ele tinha a ordem. Ele não estava vendido, como podemos dizer hoje, vendido na história, né? Diferente do que hoje muito falam até a respeito desse período, né? Que a nossa teologia ela tem dividido, né? Trouxe uma divisão periódica, né? Estabelecendo em alguns parâmetros, né? Ou seja, podemos dizer assim, né, que a época de Adão foi a época da inocência, aí depois veio o período da lei, aí veio o período de juízes, veio o período, e assim sucessivamente, como conhecemos, né? Mas trata-se o período adâmico, o período como o período da inocência, né? Da inocência. E o que nos arremete inocência? É aquilo que nós não temos, de certa forma, uma noção, né? A gente não tem uma mente projetada para ter o entendimento, né? Mas o que vemos, né, quando lemos a referência de Adão a seu respeito, né, nós vemos que não se tratava de nenhum período de inocência, né, porque as informações Adão tinha, né, Adão tinha. Quando o Eterno estabeleceu ele lá no jardim, ele passou todas as coordenadas, o que deveria fazer, como que deveria proceder. Então não havia inocência, não havia pecado. Isso é diferente, né? Ainda não havia o pecado, mas eles serem inocentes, não. Eles tinham conhecimento do que deveria e o que não deveria ser feito. Amém? Mas eu venho trazer uma informação que será algo realmente surpreendente, né? Fará entender o porquê o Eterno estabeleceu leis, né? E algumas leis ao homem, né? Mais uma vez, o homem desobedece. Assim como ali o Eterno já havia, olha que não havia pecado, né? Não havia pecado, mas existia a lei do Eterno. Então, a lei não foi feita para, como hoje, de certa forma, é muito colocado, como uma seta para nos condenar, nos apontar os nossos erros, as nossas falhas, né? Como assim é tido. E por ser assim, muitos até desprezam a lei do Eterno, né? Como que ela só serve para julgar, né? Para julgar. Mas vemos que o Eterno estabeleceu regras eternas, regras do céu. Amém? Não havia pecado. Então a lei não é só para mostrar o nosso pecado, né? Mas é para controlar realmente a nossa conduta e, de certa forma, nos proteger, né? Nos proteger. E continuamente, né? Não se deu apenas no período de Adão, após essa ação dele. Então, assim, as coisas começaram a avançar, a evoluir em termos do quê? Do pecado do homem, da decadência do homem, né? Da decadência espiritual do homem. E até hoje se segue dessa forma.
E Deus, o Eterno, tendo suas leis, e o homem continua desobedecendo. Amém? Mas eu não quero me basear essas informações relacionado a o homem mundano, numa linguagem assim mais como que eu posso colocar? Uma linguagem mais cristã, assim, né? Não vou me referir no sentido do mundo, porque o mundo em si, ele mesmo que eles não respeitam leis, né? As leis, principalmente as leis do Eterno. Então, assim, eu vou trazer esses parâmetros baseados justamente, assim como era Adão, que ele tinha essa comunhão com o Eterno, né? Tinha a presença do Eterno, tinha toda a instrução, né? A vida com o Eterno. E assim eu quero trazer o nosso olhar para nós hoje como temos cristão, né? Que temos essa responsabilidade, que somos povos hoje que o Eterno libertou, deu entendimento, deu a sua palavra, para que assim dessemos seguimento, né? Então eu quero trazer essa leitura hoje, introduzindo justamente a nós cristãos, né? Como dizemos cristãos. Eu vou falar justamente de algo que hoje ainda se discute, né, a respeito, principalmente no meio cristão. Eu vou enfatizar o cristianismo, porque é de onde surgiu essas vertentes hoje, né? São essas vertentes a qual realmente foram introduzidas, né, foram inseridas no contexto e acaba criando todas essas confusões relacionado às leis do Eterno. Amém? Eu vou falar justamente disso, né? Hoje em dia se discute a respeito, principalmente no meio cristão. E trata-se dos alimentos proibidos, né? Da proibição alimentar que o Eterno estabeleceu, né? Existem leis que para muitos não tem mais, não precisa mais obedecer, mas vamos entender que eu tinha apresentado um vídeo anterior, né, um estudo anterior, justamente falando a respeito sobre as leis do Eterno, que se em algumas leis que nós lemos, que se de certa forma não se pode, não tem como mais elas serem aplicadas ou serem assim é, é, serem realizadas, mas existe o princípio desta lei, a polpa dessa lei, o que ela realmente quer representar, se não no ato de fazer, mas na sua aplicação para a nossa vida. Amém? E quando se trata justamente dessa lei alimentar que o Eterno estabeleceu, hoje por muitos não entenderem e acabar negligenciando isso, infelizmente, né, e por não perceberem, está sendo colocado uma certa barreira do homem para com Deus. Porém, o homem não consegue ver, enxergar, né? Não consegue enxergar. Assim como lá no Éden, quando eles comeram, né, do fruto, veja que automaticamente a palavra vai dizer que os seus olhos foram abertos, mas eles tinham os olhos fechados? Claro que não. Não é nesse sentido, né? Não é no sentido, mas assim, é do seu entendimento. Eles começaram a ver coisas que antes eles não viam. Eles começaram a entender coisas que eles não entendiam antes. No fato de quê? Do comer. Por isso que é importante, é por isso que eu vou tratar esse assunto do alimento, porque ela tem uma importância muito grande.
não é só um fato religioso, como muitos pensam, mas ela tem uma influência muito forte, tanto na nossa forma humana, quanto na forma espiritual. E aonde muitos também falam que não tem nada a ver, que isso não tem nada a ver, não influencia com a nossa espiritualidade. Por isso que eu falei, não vou tratar em óticas ou conceitos de homem, vamos ler apenas a palavra e o que a palavra nos vai dizer. Amém? Porque hoje é defendido categoricamente o não cumprimento das leis alimentares. Leis estas que foram estabelecidas pelo próprio Eterno. Amém? Leis dadas pelo Eterno, pelo dono da vida. Semelhantemente, assim como foi no Éden, tá? E esta análise referente a Adão, vamos olhar pelo conceito alimentar, sim, porque vai nos trazer uma compreensão melhor e o entendimento, porque o Eterno trouxe as leis alimentares ao homem. O Eterno não criou as suas leis por acaso. O Eterno não criou as leis apenas para ocupar o homem em observar, em obedecer, em fazer, não. O cuidado do Eterno vai muito além disso. Vai muito além disso. E já vamos ver no versículo, no capítulo 2 de Gênesis, né? Vamos ver no capítulo 2 de Gênesis, o seu versículo 16, o Eterno dá as ordens, né? Ele dando as ordens para Adão. E vamos perceber, olhar numa ótica diferente, o cuidado do Eterno, relacionado ao alimento do homem. E ele mesmo declara que entre ele haveria alimentos próprios para seu consumo, mas também alimentos que ele não poderia comer, né? Vamos ler aqui, que ele vai dizer assim, né? No capítulo 2 de Gênesis, o seu versículo 16 e o 17. 2, 16 e 17, que diz assim: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, vejamos, né, o cuidado que o Eterno estava tendo com o homem, com a sua criação, né? Porque já vemos o cuidado quando ele declara que o alimento, o Eterno lhe havia concedido todo tipo de alimento para que ele consumisse, para que fosse o seu sustento. Amém? O próprio Eterno selecionou a alimentação do homem cuidadosamente para que tudo aquilo que ele tivesse a necessidade para o seu corpo, seu organismo, ele ia encontrar nos seus alimentos, que o próprio Eterno deixou para o seu consumo. Amém? Porém, também vemos que dentre eles, o Eterno também deixou claro que haveria alguns que ele não poderia comer. Haveria alguns ali no meio que ele não poderia comer. Porque se ele comesse, eles iriam sofrer as consequências. Iria ter consequências sobre a vida deles, caracterizando a morte. E é assim que nós lemos. Amém? O alimento, veja só a importância do entendimento. O alimento era comestível. Não era algo impróprio para o consumo. O Eterno, quando falou para ele não comerem, porque era algo que se poderia comer, não era algo que
o homem não poderia comer? Era um alimento também. Porém, ele falou, ó, desse alimento você não come. Desse aqui você não come. Eu estou deixando variedades de alimento que você pode consumir. Mas esse aqui você não come. Amém? Então, mesmo sendo algo comestível, o que tornou algo para o não consumo, né? Veja só, era comestível, era algo que o homem poderia comer. Mas o que tornou que aquele alimento não pudesse ser comido? Não eram suas características, mas sim é que o Eterno falou que não era para comer. Isso é o que tem que ficar no nosso entendimento. Isso é o que nós temos que absorver. Temos que ter assim o cuidado e o zelo de entender que se ele falou não coma, não coma. Ah, mas é porque, sabe, esse fruto é tão bonitinho, eu achei delicioso, olha, tem um aspecto bonito, saboroso, eu vou comer. Não pode comer, é venenoso? Não. Ah, ele vai gerar alguma coisa assim no meu organismo? Não. Você para comer, ele é comestível. Mas eu estou falando para você não comer dele. Coma dos outros, mas esse aqui você não come. É isso que o Eterno está trazendo. É isso que o Eterno está enfatizando. Não é as características que muitos hoje desobedecem à ordem alimentar do Eterno, colocando parâmetros de características, querendo colocar condições que daquela época não podia e hoje pode. Para quê? Para ter a condição de comer, o desejo de comer. Amém? E isso, quando ele fala não é para comer, é o que basta para aceitarmos e obedecer. Amém? Está entendendo? Então não são características, não são as características do alimento, mas é que ele falou não coma. Falou não coma, não vamos comer. Aleluia. Agora vejam, prestem atenção. Em um lugar que o Eterno havia preparado com todos os recursos para a sobrevivência do homem, o Eterno colocou o homem e lhe deu toda a estrutura, tudo aquilo que era necessário para o homem. Tudo estava ao seu alcance. Tudo o que ele precisava e que o Eterno tinha lhe permitido, ele justamente escolheu comer o que o Eterno havia proibido. Vamos começar a analisar esse conceito comer. Vamos acompanhar com a nossa mente centralizada num ato comer, que é esse ato que vai nos surpreender no decorrer do que vamos estudar aqui. A importância que muitos desconsideram, que muitos acham que não tem nada a ver. Amém? Independentemente se pareça ser bom ou agradável aos olhos, porque essa foi a declaração de Eva, né? Quando a serpente falou. Ela fala que ela viu que era agradável aos olhos e boa para se comer, né? Então, é onde muitas vezes nós colocamos a nossa participação em declarar aquilo que pode e o que não pode, colocando as nossos conceitos e esquecendo que havia uma ordem do Eterno. Amém? Aí analisando hoje, porventura, será que a gente não vê uma igualdade nos dias atuais pertinente a esse assunto? Será que quando a gente lê, né,
Gênesis, a queda do homem, pararmos hoje e olharmos sem nenhuma influência teológica, nenhuma influência externa, mas apenas olhando a palavra, será que não tem essa similaridade? Porque hoje tenta se justificar em torno de argumentos humanos que trouxeram influências contrárias e distorcidas da palavra do Eterno. Infelizmente, isso acontece porque não entenderam e não entendem a mensagem do Eterno. Quando ele descreveu para Adão o que ia ser alimento e o que não seria, ia tratar sim, claro, da obediência, né? Da obediência. E essa obediência está ligada justamente o que? Ao livre-arbítrio do homem. Correto? Que o homem teria essa escolha de obedecer ou não. Porém, também, ela estava demonstrando, trazia uma mensagem espiritual. Porque, veja, que a advertência em comer o que foi proibido geraria o quê? A morte, correto? Agora, vamos pensar um pouco, né? Vamos pensar um pouco. Vamos pensar e não ser pensados pelos outros, amém? Veja, o Eterno não poderia ter dito para Adão apenas que se ele tocasse no fruto, ou se ele desejasse no coração, ou até mesmo olhasse, eles iriam morrer, ou se eles se aproximassem. Mas por que a condição foi comer? Já pensaram? Já analisaram, refletiram a respeito disso? Porque a ação iria se dar no comer? Existe uma profecia por trás dessa ordem e uma aplicação espiritual muito forte. Amém? Hoje, os ensinos, né, as doutrinas, por não entenderem, infelizmente, têm desprezado algo muito importante. E essa importância, ela traz sim uma elevação espiritual na caminhada rumo à vida eterna. E essa desatenção, esse descuido ou desprezo, acarreta hoje também, justamente por não atentarmos a isto, se olharmos com um olhar bíblico em obedecer, existirá sim uma elevação espiritual. Agora, se não acatarmos, fizermos o oposto, haverá um declínio espiritual. Porque isso foi o que aconteceu com o homem. Eles tinham uma vida espiritual, a sua espiritualidade elevada com o Altíssimo, com o Eterno, antes da desobediência. Quando desobedeceram, houve um declínio espiritual, tanto espiritual quanto físico. Existe uma frase usada, que conhecemos, né, que diz assim: nós somos o que comemos. Hoje, os especialistas da alimentação têm mostrado e provado até cientificamente os malefícios ocasionados por alguns tipos de alimentos. Correto? A incidência nessas últimas décadas de doenças que tem aumentado drasticamente. E por isso muitos aderiram a dietas alimentares, certo? Hoje é comum receitas, dicas, orientações alimentares, né, dadas pelo homem, para que o próprio homem pudesse
possa ter uma vida mais saudável. Até aí, ótimo, né? Ótimo. Temos que realmente cuidar da nossa saúde. Temos que cuidar do nosso corpo, certo? Até aí, tudo bem. E na expectativa de ter sua vida terrena prolongada, saudável, o homem se propõe a seguir estas dietas, correto? Se esforçam, fazem de tudo para manter o seu corpo, a sua condição saudável. Amém? É bom cuidar da saúde, sim. Agora veja, se a ciência do homem tem essa preocupação com o seu corpo por intermédio do alimento, porventura os cuidados que o Eterno tem relacionado ao alimento não seja apenas com os cuidados do corpo, mas sim do espírito do homem? O homem hoje trata do seu corpo como o templo, correto? Então, tem que cuidar do corpo, o corpo. Tem que cuidar sim. E isso vai refletir justamente na sua alimentação. Uma alimentação saudável para o corpo. Amém? E quando o Eterno estabeleceu a sua dieta alimentar para o homem, será que ele apenas estava preocupado com o corpo do homem? Com a condição física do homem? Ou isso estava atribuído, ligado à sua vida espiritual? A uma elevação, a um cuidado espiritual. Já pararam para imaginar isso? Amém? Por isso, o ato do comer, que vamos tratar muito a respeito, a gente vai entender realmente se tem alguma coisa a ver o alimento ou não. Como hoje é defendido pela nossa teologia, não tem nada a ver, né? Hoje não tem nada a ver comer isso, comer aquilo, porque hoje não tem mais importância. Aleluia. Vamos ver o fator comer que o Eterno advertiu Adão. O ato comer, olha só, prestem atenção. O ato comer está ligado a um desejo exterior da necessidade humana. Quando existe um desejo do consumo, é através daquilo que nós vemos, né? Nós vemos, de certa forma, um prato bonito, aquilo vai criar em nós um desejo de comer uma comida saborosa, a gente vê receitas e tal, e isso vai acarretar em nós um desejo, né? Um desejo. Porém, quando esse desejo é realizado, é internalizado tanto em nosso corpo quanto em nosso espírito. Amém? Quando a gente deixa o nosso desejo nos levar e fazermos, vamos tratar aqui do sentido comer, eu tenho um desejo de comer algo, e aquele meu desejo, eu tenho uma condição de ir lá e realizar, eu internalizei algo dentro de mim. Tá? O que é internalizar, para a gente entender? É adotar ou incorporar, preste atenção, é adotar ou incorporar inconscientemente, através da internalização, introjetar, internalizava comportamentos civilizados. Inserir alguma coisa, olha só, na alma, no espírito de uma pessoa. Fazer com que um sentimento, sensação,
ideia, faça parte de alguém. Amém? Então, o que é internalizar? É a gente inserir dentro da nossa alma aquilo que estava representando o meu desejo. Correto? Fazer um sentimento, um algo, fazer parte agora da minha espiritualidade. Por isso, olha só, prestem atenção. Veja a importância e o porquê o Eterno atribuiu a desobediência num comer. No comer. Amém? Sendo internalizado, cria uma separação do homem com o Eterno. Então, aquilo que está sendo, claro, eu digo na separação no sentido contrário. Se aquilo que eu estou internalizando, colocando, projetando dentro de mim, trazendo para fazer parte da minha vida, está contrário, com certeza eu vou estar me distanciando. Não só fisicamente, como principalmente espiritualmente. Isso foi o que aconteceu com Adão. Correto? Porque quando internalizamos essa separação do homem com o Eterno, e isso é claro quando o homem e a mulher comem o fruto. Veja, preste atenção. Automaticamente se deu o rompimento dessa elevação espiritual. Quando o homem comeu, internalizou para dentro de si aquilo que era externo, um desejo externo, automaticamente, quando se juntou com o que é o espiritual, a sua elevação caiu. Isso é denotado quando fala que seus olhos se abriram, eles começaram a ver coisas que ele não eles já assim, eles estavam no mesmo contexto. Mas quando seus olhos se abriram, a sua visão, ela viu coisas que anteriormente, quando a espiritualidade estava com o Eterno, estava elevado, não tinha isso, não tinha essa contaminação. Então veja que o princípio foi justamente o quê? A parte espiritual. A primeira a ser afetada foi a parte espiritual. Ou seja, eles continuaram ouvindo a voz do Eterno. Eles não tiveram um distanciamento físico, porque o Eterno continuava ali, com as mesmas condições no jardim com o homem. Porém, o espiritual tinha sido já contaminado. Já estava contaminado. Eles continuaram ouvindo a voz do Eterno. Tiveram os cuidados do Eterno. Porém, a sua parte espiritual havia sido já rompida. E foi se refletindo no seu dia a dia. A cada dia acontecia, a cada situação acontecia uma coisa. Isso vemos no relato do que aconteceu com a trajetória de Adão. Começou no espiritual e foi decorrente no seu físico também. Então, quando comemos o que é impróprio para o consumo como alimento, existe o mesmo efeito em nossa vida. Quando praticamos da mesma forma, meus irmãos, não se engane. Os efeitos são os mesmos. Aparentemente, parece estar tudo normal. O Eterno continua falando conosco. O Eterno continua ali nos visitando, nos ajudando. Porém, há um rompimento, há uma barreira espiritual. Aí muitos vão alegar o que não, mas isso aí, agora a gente não precisa mais disso, porque a nossa ponte hoje é Yeshua, né? A nossa ligação é com Yeshua, sim. Sim, a gente não precisa mais de intermediários entre nós e o Eterno. Yeshua é o nosso intermediário. Porém, até para ele ser o nosso intermediário, nós temos que estar ligado a ele. Nós temos que estar ligado a ele. Ele não pode ser meu intermediário se eu estou distante dele.
Estou distante do Pai. Estou distante do Filho. Como que vai ser essa comunicação? E isso tem que estar na mente nossa. Porque as nossas práticas, o fato de eu ter levantado minhas mãos, aceito como o ritual, né, da conversão, levantar a mão, aceitar, amém. E o decorrer dessa caminhada, como que tem sido? Será que ainda eu continuo na mesma conexão, realmente? Aleluia. Então não se engane, porque se estamos na mesma prática, os mesmos efeitos ocorrem. Ao tratar o assunto alimento, o cristianismo defende o ensino que hoje não tem problema comer carne de porco. Eu coloquei carne de porco aqui, né, porque é um dos assuntos muito debatidos, né, no meio teológico cristão, né? A dita carne de porco, né? Que é a carne de porco. E a gente acaba se firmando apenas carne de porco. Porque o Eterno havia proibido comer carne de porco. E a alegação que hoje se traz a respeito da proibição, vejam só, até a gente quer, assim, descrever o porquê que o Eterno proibiu comer a carne de porco, né? A gente quer entrar na mente do Eterno. Porque naquela época o alimento não tinha tratamento, né? Não, porque naquela época não tinha o rigor que hoje tem da fiscalização sanitária, né? Então, as criações eram criações feitas de qualquer jeito, não tinha um tratamento, e isso acarretava a saúde, né? Doenças, tal, e assim por diante são os argumentos. Para comer hoje, não, porque hoje a carne é tratada, os porcos são criados em laboratórios, em lugares limpos, comem alimentos, como é que fala assim, produzidos, né? Assim, não é a lavagem, são nutrientes, porém, continua sendo porco. Assim como foi lá no Éden, a proibição não foi pelas características. E veja que lá o fruto era comestível, sim, tanto que eles comeram. Não era um fruto que não era comestível, era comestível. E eles comeram. Mas o Eterno havia falado, não é para comer, ainda que seja um fruto, não é para comer. Não era pelas características, é porque o Eterno falou que não era para comer. E hoje defende-se isso, porque aquela época era um jeito e hoje é outro jeito, então hoje pode comer. Mas o Eterno estabeleceu essa regra. Quando chegar um tempo que as coisas forem mais evoluídas, aí vocês voltam e podem comer, tá bom? Não foi isso. Ao contrário, o Eterno atribuiu ao porco o quê? Imundo. Vejam só. Lá no Éden, ele não atribuiu nada ao fruto, apenas falou, não é para comer. E aqui ele claramente diz assim, ó, vocês não vão comer por quê? Porque ele é imundo. E acabou. E acabou. Então não tem essa de que é porque antes não era tratado e hoje é tratado. Não, é porque o Eterno falou, vocês não vão comer porque é imundo. E pronto. Mas veja só, vai mais além. Por isso que a gente pega a carne de porco, mas vejam só, onde realmente o acúmulo de desobediência do homem se eleva. Mas hoje a carne de porco é tratada como eles dizem, né? Essa justificativa é aplicada até porque aos olhos é uma boa carne para se comer, né? Um pernilzinho, um torresminho e assim sucessivamente. Amém? O mesmo pensamento de Eva. Ela viu que era boa para se comer e comeu. Mas o alimento não ficou restrito à carne de porco.
Por isso precisamos olhar as leis do Eterno no seu total, não parcial. Em Deuteronômio, capítulo 14, existe uma lista completa. O povo estava saindo já do Egito e o Eterno precisava corrigir alguns hábitos do povo, pôr o povo no caminho novamente. Amém? Existem, se você ver, se vocês lerem, existe até advertência aos tipos de peixes. Estão entendendo? Que mal há o peixe? Que mal há em comer peixe? Peixe é saudável, não é? Peixe, não, comam peixe em vez de carne, que peixe é saudável. Amém. Mas até peixe existe restrição, e isso nós não atentamos. Não é todo tipo de peixe, meus irmãos, que nós temos que comer. Veja o ponto da falta de conhecimento, como é que eu falo? Da palavra, não é do que o homem fala. É seguir o que a palavra está dizendo. É simples assim. Não precisa um anjo descer, um querubim, um serafim, não. Leia a palavra. Peça ao Eterno, se de repente em algum momento não está entendendo, peça ao Eterno entendimento. Olhe com os olhos puros para a leitura. Porque se até o peixe ele colocou distinções, e quem de nós observa isso? Nenhum de nós. Tudo que é peixe a gente come. E até o que não é peixe está dentro do mar, que o Eterno falou que não é para comer, a gente come. É grave, gravíssimo. Por isso que não só se restringe ao carne de porco, tem muito mais. E precisa esse entendimento. O que para nós peixe é peixe, peixe é peixe, bacalhau é peixe, sardinha é peixe, e peixe, peixe. Para Deus não, para o Eterno não. A única qualidade, o único tipo de peixe, aí sim, aí tem a variedade dos peixes que possuem essas características, que ele fala. O único tipo de peixe para consumo devem ser aqueles que possuem barbatanas e escamas. Fora esses, está proibido. Está proibido. E aí? E aí, o que falar? Qual a impureza que há no peixe? Existem peixes aí caríssimos que colocamos muitas vezes nas nossas mesas, peixes de características que não têm escamas. Eu sou meio leigo em questões de especificações de peixes, mas o que ele quer dizer é o quê? Existem peixes que não possuem escamas e barbatanas, mas possuem barbatanas e couro, eles não possuem escamas. São peixes que possuem couro e não têm escamas. Esses não podem. Mas existem desses peixes, são caríssimos e muitas vezes são colocados em nossas mesas para consumo. Mas é peixe. Mas o Eterno... Que mal tem? É peixe sim, mas o Eterno falou que não é para comer. Não é porque é impuro ou porque... Não, é porque ele falou, não coma. Camarão, não come. Lagosta, não come. Frutos do mar, não come. Essa é a ordem. Ah, mas é bom. Não coma, meu irmão. Não coma, minha irmã. Porque isso vai atrapalhar muito. E muito na nossa espiritualidade com o Eterno. Aleluia. Estão entendendo? Estão entendendo? Espero estar sendo pontual e claro nas explicações. Amém? Então, o que é peixe para nós, muitas vezes não é peixe para o Eterno. Agora, isso fica claro, né? De qualquer outra coisa que é mais importante fazer o que nós queremos do que fazer o que o Eterno manda. Importa mais eu fazer aquilo que eu gosto, que é da minha vontade, do que obedecer o que o Eterno manda. Isso é a nossa condição hoje, né?
Existem, olha só a justificativa, né? O homem é cheio de argumentos e justificativas para defender uma, uma visão dele próprio. Existem os que alegam ainda assim, né? O que adianta não comer carne de porco, mas fazer outras coisas erradas? Então não adianta. Não adianta você deixar. Você não come carne de porco, mas você faz outras coisas erradas. Certíssimo. Certíssimo. Não adianta. Vai adiantar eu não comer carne de porco, mas eu me prostituo, eu roubo, eu faço coisas erradas. Não adianta. Realmente. Mas, olha, como que eu falei, olha o princípio da lei do eterno. Porém, não se deve comer a carne de porco e nem fazer as outras coisas erradas. É o princípio, meu irmão. Nem comer carne de porco e nem fazer as coisas erradas. Isso é algo que tem que estar em nós. Agora, não é porque eu não faço uma coisa, não adianta eu fazer isso porque eu não faço. Não, não. Isso é engano da nossa mente. Isso é fraqueza espiritual, certo? Porque a gente não deve fazer nenhuma coisa e nem outra. E isso vai justamente o quê? Nós começarmos a praticar uma a uma, nos esforçarmos para isso. Tem que ter um começo, isso é fato. Não é porque eu não consigo fazer uma coisa, eu não vou fazer a outra também. Não, comece por um ponto. Isso vai começar a trazer uma elevação espiritual. Isso vai fortalecer a vida espiritual para que as outras coisas também, na sequência, nós venhamos conseguindo aplicar em nossa vida. Porque é necessário começar a fazer algo. Eu não posso cruzar os braços. Eu não vou fazer isso porque não adianta eu fazer se eu não faço. Não, então começa a fazer uma coisa. Tem que começar. De preferência, aquilo que realmente está mais ao seu alcance. Porque quando você começar a controlar essa parte, as outras coisas vai vindo na sequência. A sua elevação espiritual vai aumentando. Isso é o que tem que estar na nossa mente. Mas nós não queremos. Nós não queremos. O Eterno, ele não está olhando quantos mandamentos a gente está obedecendo. Ele não está olhando ali, não. Ele não está fazendo isso, não está fazendo aquele. Ele está fazendo isso, mas não está fazendo. Não. Mas ele está olhando, observando o quanto nós estamos dispostos a obedecê-lo, a fazer. Mesmo que a luta seja grande, mesmo que para nós seja algo difícil, mas nós estamos nos esforçando, isso ele está vendo. E gradativamente a nossa elevação espiritual vai se aumentando. Aleluia! É essa visão, é esse conceito que nós temos que ter. Amém? E alguns que acham que o alimento não interfere em nossa espiritualidade. Vamos ver na palavra se realmente tem a ver ou não, se influencia ou não com a nossa espiritualidade. Amém? E como eu falei anteriormente, que o ato de comer traz uma profecia, ali como foi no Éden, o próprio Yeshua vai falar no Evangelho segundo João, aleluia, no seu capítulo 6, no versículo 53 ao 56, né? A gente vamos ver o que é que Yeshua ele está trazendo nesse texto, porque é algo assim, realmente, como eu falei, surpreendente. E nós vamos começar realmente a fazer a junção, porque a palavra do Eterno, elas mesmo se conectam. Ela não é feita aleatória, né? Por isso que ela em si mesma, ela já nos apresenta os seus significados. E aqui no Evangelho, segundo escreveu João, seu capítulo 6,
o verso é o 53, 56. Ao que é que vai dizer? E Jesus disse: em verdade vos digo, que se não comerdes, vejam só, olha, comer a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Olha as palavras de Yeshua, meus amados. Perceba o potencial, o peso dessas palavras. E se ela realmente não tem um espelho com aquilo que aconteceu no Éden. Porque o Eterno, quando disse ao homem não comer do fruto, porque ao comer ele iria internalizar dentro dele morte. Veja que aqui Yeshua, o pão da vida, trata do comer também, só que esse comer vai representar justamente o quê? A obediência. O comer lá de Adão foi desobediência. O comer aqui em Yeshua, nas palavras, é obediência. E essa obediência vai gerar vida. Aonde a desobediência lá no comer gerou morte. Aleluia! Então, como a gente vai dizer que o alimento não tem nada a ver com a vida espiritual, não afeta a nossa vida espiritual? Como que podemos dizer que não tem ligação espiritual? Bom se dizer justamente, voltando mais uma vez, que estamos falando aqui, o tratamento aqui é com pessoas que conhecem os mandamentos do Eterno. São pessoas que defendem a palavra do Eterno, que dizem serem seguidores de Yeshua, que dizem viver a palavra. Como que eu vivo a palavra e eu não cumpro a palavra? Como que eu digo que eu defendo a palavra e não aceito a palavra? Meio contraditório. Mas Yeshua fala, a declaração comer. Amém? O ato de comer traz uma profecia, como eu havia falado, né? Do capítulo 6. Faz uma declaração poderosa. Então, ele faz essa declaração enfatizando sobre o comer e beber. E diz que aquele que não comer da sua carne nem beber do seu sangue não tem vida. Ou seja, o comer do corpo e beber do sangue, estamos internalizando em nós uma elevação espiritual. Vemos na celebração da ceia, e é assim que é declarado. Se não comermos do corpo e nem bebemos do sangue, não temos parte com ele. Se o comer lá na desobediência trouxe separação, trouxe essa divisão, com Yeshua, o comer faz parte. Iremos estar fazendo parte novamente. Aleluia! Louvado seja o nome do Eterno. Quando o homem comeu do fruto, ele não trouxe consequências somente físicas, mas espirituais, trazendo morte e um rebaixamento espiritual. E vemos o paralelo com que Yeshua declara, que no ato de comer o que era proibido trouxe morte. O mesmo ato agora de comer traria vida e novamente uma elevação espiritual. Então veja que não foi à toa, não foi em vão, aleatório, o fator comer para a decadência do homem. Porque esse mesmo ato de comer nos traz elevação, nos traz novamente a proximidade. E quem é que vai comer? Como o Yeshua declarou, aqueles que fazem parte com ele.
que estão com Ele. Agora, como que eu estou com Ele, realmente? Como que eu posso dizer que eu estou fazendo parte dele, se em mim tem algo que é contra Ele? Contra os seus princípios, contra os seus mandamentos. Imaginaram isso? Como que eu vou internalizar algo espiritual do eterno através de Yeshua na minha vida, se eu estou internalizando também dentro de mim aquilo que está simbolizando a desobediência, o não cumprimento, a negação à palavra do eterno? Como que pode existir essas duas forças dentro de nós? Infelizmente é o que acontece. Infelizmente é o que acontece. Aleluia. Agora vejamos, se nos alimentamos do que nos dá vida, como podemos, no mesmo corpo, termos o alimento que gera morte? Porque, meus irmãos, o que é proibido, se nós estamos nos alimentando dele, vai nos gerar morte, vai nos gerar esse rebaixamento espiritual. E como vamos ter esse contato? Como podemos ter essa comunhão? E é grave isso. É gravíssimo. Quando olhamos realmente o cenário hoje que vivenciamos no meio cristão, é assustador. É assustador. É claro que fazer qualquer coisa que se oponha ao que o Eterno estabeleceu trará consequências espirituais. O Eterno sempre buscou fazer com que o homem permanecesse próximo a ele, lhes dando todas as regras, mas o homem sempre acaba fazendo o contrário. Se o homem diz para você não comer tal coisa, que isso poderá nos matar, então paramos de comer, mesmo que seja algo que gostamos. Mas quando o Eterno, o dono da vida, e que sabe realmente o que é bom para nós, nos diz para não comermos tal coisa, então isso não tem importância e não precisa deixar de comer, porque isso é religiosidade. É isso que muitos defendem, né? Que isso é religiosidade. Ainda vão mais além, né? Isso é judaísmo. Como que Yeshua o Eterno tivesse pregando o judaísmo, ensinando o judaísmo. Não, ele está ensinando preceitos eternos. Entregou a um povo. E esse povo tinha a incumbência, a responsabilidade de apresentar isso. Amém? É diferente. Vamos ler um texto que o apóstolo Paulo escreveu, que é pertinente a esse assunto. Tá? Vejam só. Veja só a importância. Vai estar em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 ao 17. Existem várias interpretações, né, para esse assunto aqui, mas como estamos tratando de um tema específico, vejam só. Diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Não é isso? Está correto? Não é isso que entendemos e que falamos? Que nós somos o templo do Espírito do Eterno? Que o Espírito do Eterno habita em nós? Amém? Agora imaginem esse relato do apóstolo Paulo. Sabendo que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. O que é destruir? Muitos apregou justamente
em algumas questões, né? O homem, a pessoa quando tatua, o homem quando altera a genética do corpo, né? O homem quando faz algo no seu corpo, se corta, tatua, enfim, essas infinidades de situações. Podemos atribuir? Sim, certo. É o templo, né? O templo tem que ser honrado e é um templo santo. Quando voltamos ao período antigo, do Antigo Testamento, até na época mesmo de Yeshua, um dos cuidados que mais se tinha relacionado ao templo físico, né? Ao templo físico, onde eles se reuniam, era que nada impuro poderia adentrar as portas do templo. Nada que fosse impuro. Isso era um fator, isso era uma regra. Tanto que o Eterno, lá na época do tabernáculo, que ele pediu para que fosse construído enquanto o povo peregrinava pelo deserto. Vemos relatos, né, de quando os sacerdotes, alguém entrava lá em pecado, era consumido, né, era morto. E assim, vemos que há um zelo da parte do Eterno, pela santidade. Correto? Declaramos o Espírito habitando em nós, porque o templo é santo. Agora, como é santo, como eu deixo permanecer santo, se dentro dele eu estou colocando coisas impuras? Mais uma vez, eu friso, eu quero destacar, né, que não é só o alimento em si, não. Né? Não é só o alimento em si. Como estamos tratando do assunto alimento, é um ponto de que algo que nós já poderemos também tratar, nos esforçar para isso. E assim ir tratando as outras questões que também acaba contaminando o tempo. É o nosso corpo, é a prostituição, é o adultério, é os vícios, entre outras coisas. Mas o assunto é o alimento, e é nesse assunto que estamos abordando. Amém? Tratando. Então, a parte alimentar, como que eu posso tá deixando o templo santo se eu estou me alimentando daquilo que é impuro, que o Eterno falou que não posso? Como que fica essa situação? Já analisamos? Realmente já temos em nossa mente esse pensamento? Temos que ter cuidado. Temos que nos esforçar mais e mais. A cada dia, abandonando, nos esforçando para nos aproximar dele, por intermédio de Yeshua, sim. Mas trazendo para junto de nós aquilo que também vai nos elevar espiritualmente. Deixando aquilo, se deixamos a prostituição, sabemos que a prostituição, o Eterno falou que é abominável, não pode, a carne de porco também, os alimentos proibidos também. Então temos que deixar um e deixar o outro também, nos esforçar para isso. Hoje é difícil porque a nossa cultura que temos hoje, o que aprendemos, o que foi absorvido, para mudar isso é reluta. Eu tenho enfrentado isso. Sei que não é fácil, né? Mas pelo menos algo eu tenho que estar lutando para vencer. Dominando, controlando esse, vamos para outra etapa. Outra situação que também eu preciso vencer. E assim, a cada dia, a gente vai, Deus, o Eterno vai nos dando vitória e vitória em meio ao pecado, aquilo que nos afasta dele. É um sentimento no meu coração, é um tratamento que eu tenho com uma pessoa, e isso tudo nos afasta, então vamos tratando. Vamos começar por aquilo que realmente está mais fácil, mais próximo da gente conseguir fazer. Amém? Então, quando Paulo falou isso, citou, é o zelo, é o cuidado. Nós podemos estar destruindo, colocando coisas impuras no templo. Muitas das guerras após Yeshua ter ascendido ao céu, na destruição do templo,
justamente deu uma profanação que colocaram, e vejam só que o que colocaram foram porcos, né? Sacrificaram porcos no templo para o quê? Para ali, como que eu posso dizer? Para ali, para deixar impuro, né? Fazer um ritual impuro dentro do templo, né? Profanar o templo. Então veja que é algo para ser observado, sim. Aquilo que o Eterno proibiu, independente de características, se ele falou, vamos nos esforçar sim, vamos nos arremeter para obedecer. E mais quando se trata daquilo que estamos internalizando, nós internalizamos na celebração da ceia, Yeshua, para a nossa vida, porque cremos que aquele ato ali realmente vai trazer reações dentro da nossa vida, do nosso corpo, na nossa espiritualidade. Aquilo também que nós consumimos, que é proibido, que não pode, também vai trazer as mesmas consequências. Isso é fato. Não existe divisão. Não existe divisão quanto a isso. Existe divisão, sim, do que pode, do que é bom e do que é ruim. Mas as ações vai ser a mesma. Se é para o bem, vai vir o bem. Se eu estou fazendo para o mal, vai vir para o mal. Isso tem que estar aberto na nossa mente. Não é teologia, não é filosofia, não, é palavra. Fiquem com a palavra. Esqueçam dogmas, esqueçam o que o homem pensa. Fiquem com a palavra, ainda que para muitos ache absurdo, ache desnecessário. Não, eu fico com a palavra. Ah, mas é bom para comer. Mas Deus, o Eterno, falou que não é para comer. Ah, mas... Não tem mais. Nas palavras do Eterno não tem mais. Não tem acréscimos. Isso precisa estar enfatizado na nossa caminhada rumo ao que nós estamos em busca, que é a vida eterna. Amém? Então fica essa análise para reflexão. Quanto ao que temos aceitado, condicionado ao desejo do homem, como aconteceu no Éden, ou ficarmos com as ordenanças do Eterno que trará vida. É escolha. Assim como eles foram influenciados. Vejam que a serpente não obrigou, não forçou, influenciou. A escolha de comer foi deles. Podemos ser influenciados por todas as áreas, pensamentos e ideias. Eles tinham a palavra, eles tinham a ordenança. Cabia a eles escolher e eles escolheram. Nós temos a palavra, nós temos as ordenanças. As influências vêm. Cabe a mim e a você obedecer ou não, fazer ou não, ficar com a palavra do Eterno ou com a palavra do homem. E isso cabe a nós. Amém? Então esse é um resumo aqui para trazer uma orientação, uma reflexão, para que possamos ter essa elevação espiritual que os tempos hoje está precisando. Elevação espiritual. E ela só se dá justamente através da palavra, da obediência, do temor e do zelo. Amém? Fiquem com essa meditação, com essa reflexão aí. Compartilhem, para que outros também possam ouvir, que tenham desejo de aprender. Me ajudem também a estar divulgando, porque é isso que eu tenho colocado em meu coração, o Eterno tem proposto em meu coração. Não é trazer religião, defender, não. É a palavra. A palavra. Exclusivamente a palavra. Amém? Pensem nisso. Compartilhem esse artigo. Se inscrevam. Né? Ajudem esse canal aí para alcançar mais vidas. Porque isso é o meu intento. Né? Principalmente nesses tempos atuais, que tenho percebido, assim como Abacuque viu e clamou ao Eterno, avivamento. Da mesma forma, o meu coração arde e pede esse avivamento. E o avivamento é da palavra, o retorno à palavra, para que o homem volte a ter vida,
na presença do Eterno. Amém? Que Ele derrame a sua graça sobre suas vidas e fortaleça nessa caminhada, em nome de Yeshua, o Mashiach. Amém.